Então vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer muito grande poder estar aqui, poder receber vocês, né? O GEPAL, que é uma casa que sempre recebe muito bem, que abraça as pessoas, abraça os trabalhadores, né? Essa sempre foi a maior tradição, maior símbolo do GEPAL, a afetividade e a receptividade. E hoje nós estamos recebendo alguém que espero venha se tornar mais um amigo da casa, o João, trabalhador espírita de Ribeirão Preto, e que gentilmente cedeu ao nosso pedido de estar aqui com a gente, compartilhando as reflexões que ele fez em torno do tema central, não é? Que eu não vim para os sãos. Não vou me estender nas apresentações, ele pode falar o que ele mais achar necessário, que a gente saiba dele. Você quer fazer a prece ou quer que eu faça? Pode fazer, sem problema. Faço? Se quiser, eu faço a final. Tudo bem? Tudo bem. Você encerra, então. Bom, então eu convido vocês a elevar o pensamento para o mais alto e como forma de agradecimento por estarmos aqui, por podermos participar deste momento, por estarmos nessa doutrina que esclarece, que consola e que nos dá força para seguir. Apesar das mazelas que carregamos, somos muito gratos, porque conseguimos chegar até aqui. E sabemos que muitos trabalharam para que nós aqui estivéssemos. Então a nossa gratidão se estende a todos aqueles encarnados e desencarnados que colaboraram conosco e que nos trouxeram até aqui. Que esta casa possa também abraçar este novo amigo e que as reflexões dele possam surtir efeito nas nossas almas e ser mais um grãozinho de areia nessa praia imensa que é a nossa vida, que é a nossa estrada. E que Jesus esteja sempre nos abençoando, nos fortalecendo, nos auxiliando a caminhar nesse caminho que nós ainda não conhecemos. Um caminho novo, o caminho do bem, do bom, do belo, e que nós consigamos fazer minimamente a nossa parte. Por tudo isso, Senhor, te agradecemos e te pedimos. Fica conosco. Muito obrigado. Eu não sei como você vai fazer. Ela deu um para mim. Você já tem. Bom, boa noite a todos. Vocês me perdoem, mas eu estou fazendo a palestra sentado, porque eu sempre brinco, né? Dores novas no joelho velho. O espírito é novo, mas a matéria, né, já é um problema, né? Mas eu estou feliz por estar aqui com vocês pela primeira vez, né? E eu, assim, sempre no início dos meus estudos, eu uso a palavra gratidão. Gratidão a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por mais essa oportunidade de aprendizado. Ainda eu agradeço ao GEPAL, né, que abre suas portas, proporcionando essa noite de estudos. A Dani pelo convite, ao Valdir pelo apoio e vocês pela presença. Eu disse que eu estou feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pode ter certeza disso. Eu olho para a Dani, me emociona. Eu vi a Dani nascer, bebê. E o pai da Dani é meu primo. Né? A Zélia, a mãe dela, está aí. Gente, eu estou muito feliz e emocionado. Eu trouxe até a minha prima, a Amélia, que também é prima do pai da Dani. Falei, vamos lá, vamos sim. Companheiro, seu Oscar, lá do Centro Espírita Amor e Caridade também, quis vir aqui, minha esposa. Então eu estou me sentindo em casa, viu, Valdir? Pode ter certeza disso. E muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Estou mesmo, viu? Olha, vocês me proporcionaram um momento de alegria, pode ter certeza. Bom, nosso tema, os sãos não precisam de médicos. Esse é o tema que está sendo desenvolvido, né, aqui na casa às segundas-feiras. Nós começamos o nosso estudo com citações. Então, nós vamos começar com uma citação de Jesus.
que está no capítulo 9, versículo 12, Mateus, que diz assim: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E também com uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque os que mais necessitam de consolação, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem que se lhe desvista, não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e nada precisar. E ainda nós temos uma palavra de Emmanuel, que está no capítulo 78, que chama do livro da Esperança, que chama Ante o Divino Médico. E ele diz assim: milhões de nós outros, espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muito século. Olha como ele chama a nossa atenção, que nós todos somos almas enfermas de muitos séculos. Então, pelo que nós vimos nas citações, nós podemos dizer, e os espíritos costumam dizer, que a Terra é um grande planeta, hospital e escola, em que as nossas almas estão aqui em busca do quê? De saúde integral. Buscando o que com isso? Equilíbrio. Nós vivemos tempos maravilhosos. Mas como? Tempos maravilhosos de longevidade no aspecto material. Por quê? A medicina melhorou muito o tratamento da matéria. Foram lançados novos medicamentos, técnicas variadas a fim de nos prolongar a juventude, prolongar a vida do corpo. Estão sendo erradicadas muitas doenças que eram impossíveis de ser dominadas no passado. Não é verdade? E a gente vai em busca mesmo. Eu estou fazendo pilates, olha que coisa bonita. Mas o pilates é bom para quê? Para a matéria. Então nós estamos num momento muito bom de coisas para a matéria. E cada vez mais que a gente vai aprendendo isso, essas incríveis possibilidades que nós temos de conservarmos a nossa vida biológica. E a gente, com isso, garante a saúde do corpo, através do quê? Nutrição e atividades saudáveis. Aí eu vou falar assim para vocês: mas na Terra nós somos milhões de doentes. Você pode falar, mas você está brincando. Somos milhões de doentes. Por quê? Porque nós não temos a saúde integral. E a saúde integral, ela inclui o quê? Estarmos em equilíbrio com a nossa afetividade. Sempre amando com amor. E o que é saúde? E o que é saúde? Saúde também é vivermos em equilíbrio com a nossa família. Com aquela família que temos, não com a que a gente desejaria ter. Porque às vezes a gente, né? Ontem a Sueli fez uma palestra que ela fala isso. Às vezes a gente acha que o vizinho é sempre melhor. Eu nasci no endereço errado. Eu queria ter nascido porque aquela família ela é melhor. Será que é? Então, saúde é isso, irmãos. Se equilibrar com a família que nós estamos. Não aquela que eu acho que seria melhor. Saúde também é viver em pleno equilíbrio com o dinheiro que nós temos. Não sempre pensando naquele que nós não temos. Saúde ainda é estarmos equilibrados no nosso campo profissional, produzindo perante a atividade que nós ocupamos, em paz. Não ficar pensando com uma ocupação que nós desejaríamos ter. Saúde ainda é o equilíbrio em conviver. Olha, fundo musical, que beleza. Você viu? E saúde ainda é o equilíbrio em conviver na comunidade em que nós estamos nos situando, sem atritos de antipatia, de frustrações, porque eu sonho viver num lugar melhor. Então, mediante isso, fica fácil a gente entender que a saúde é um conceito muito amplo, principalmente o que nós chamamos de saúde integral. Porque muitos de nós pensam, falam, mas você está falando uma coisa aí que é impossível alcançar na Terra. Por que nós somos milhões de doentes? Porque ainda a gente sofre
privações. Nesta, em outra vida, a gente fica sofrendo privações. Só que Deus, em sua misericórdia infinita, ele ficou com pena da nossa miséria espiritual. E ele enviou seu Filho Jesus, seu Filho bem-amado, que também é conhecido como médico de almas, a fim de que nos socorresse na nossa precária saúde espiritual. E Jesus trouxe para nós um programa de saúde do espírito. O seu evangelho é um sublime repertório de diretrizes de consolação para combater os males da nossa vida. Como nos diz o benfeitor Emmanuel. Todas as indicações do sublime receituário primam pela segurança e concessão. Então, tudo que Jesus nos receita é para a nossa segurança e para a nossa concisão. Mas a verdade mesmo, né, é que nós sofremos muito, não é verdade? A gente sofre. E a gente sofre por quê? Pelo egoísmo. A gente acha que uma pessoa egoísta não sofre, ela sofre muito mais que nós. Pode ter certeza. Porque o egoísmo é uma doença da alma que impede com que nós vivamos na fraternidade. Sofremos pela cólera, que é uma crise de animalidade e violência que nos cega e faz com que a gente se atire num abismo, de um isolamento. E quem que gosta de conviver com uma pessoa colérica? A gente vai acabar ficando isolado. Nós sofremos pela revolta. E a revolta é uma enfermidade que ela é derivada do orgulho. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem a pretensão de ter fama, de merecimento, só que isso acaba roubando a humildade dessa pessoa. Ela se revolta de uma tal maneira, é prejudicial a ela, não aos outros. A gente sofre pela vaidade. Podemos falar que a vaidade ela é uma demência do senso de realidade, em que a gente fica iludido. A gente quer ser o que a gente não é. E a gente sofre muito por isso. Sofremos pela dissimulação, que é uma moléstia do caráter, que vai afastando a gente do aprendizado, vai roubando-nos o presente das nossas vidas pelo medo, pela ansiedade de sermos descobertos como nós somos. Então a pessoa é uma coisa, ela tem a dissimulação para que as pessoas pensem que ela é outra. E pensa que uma pessoa assim não sofre? Sofre muito. Sofremos pelo ódio. É uma doença do afeto. Ele vai sufocando as células benignas do amor. Vai intoxicando as relações e nos deixando na solidão. Gente, uma pessoa que tem ódio, o que ela sofre é brincadeira. Somatiza na matéria. A pessoa com ódio, ela tem dor de cabeça, ela tem mal-estar, ela tem azia. E às vezes você está com ódio e a pessoa nem está aí com você. Você está com ódio da pessoa, ela está passeando, brincando. É como se você estivesse tomando veneno para o outro morrer. O ódio é isso então. Sofremos ainda pela ofensa. A ofensa é um transtorno da compreensão que nos leva muitas vezes à vingança. Um vai ofendendo o outro, leva a brigas, vingança. Sofremos pelo desespero. O que é o desespero? É como se a nossa confiança tivesse adormecido. Por quê? Fica achando que a nossa vida acabou. Ficamos desesperados, sofremos e não fazemos nada. Só que tem uma coisa, cada um conforme suas obras. Se a gente não fizer nada, a gente vai se desesperar, porque fala, nossa, eu não estou fazendo nada, eu não recebo nada. Gente, é cada um segundo as suas obras. E por fim, a gente sofre pela incerteza, que podemos chamar de uma síndrome de carência na fé, que a fé divina proporciona para nós, gente. A gente fica uma tal incerteza tão grande que tem muita gente que duvida até que tem um Deus que é o nosso Pai Celestial. Então, diante de tudo isso que eu falei, desses sofrimentos que a gente tem, Jesus,
ele veio, que é o nosso médico de almas, ele veio ao nosso mundo para isso, para nos ajudar, queridos irmãos. E Emmanuel diz assim: nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. O título do estudo: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Agora, se não somos capazes de reconhecer o remédio que Jesus nos traz, e que são remédios que estão ao alcance das nossas almas, e lembrando sempre que Jesus nos deixou esses remédios, que podemos dizer que aquele tudo da alma é o remédio eficaz, universal, que é o único capaz de erradicar as dores, suavizar os sofrimentos, devolver-nos a saúde, é suficiente para prosseguirmos na nossa jornada. Qual o nome desse remédio? Me ajuda aí que eu vou tomar água. Qual o nome desse remédio? 4 letras. Amor. Olha aquele remédio. Amor. O que o Cristo disse? Amai-vos uns aos outros. Não foi isso que ele disse para nós? Mas é importante, queridos irmãos, que saibamos que nenhuma doença, ela pode, mesmo que tenhamos amor, tá? Mas ela não pode ser curada se nós insistimos em manter essa receita no bolso. É aquela pessoa que vai no médico, ele dá a receita, não compra o remédio. É a mesma coisa. Ah, mas eu não fiquei boa, porque você comprou o remédio? Não é a mesma coisa, gente. A gente precisa ter o amor em nós. Vamos dizer assim, ingerirmos o amor em nós em doses necessárias como remédio curativo. E é muito necessário que nós façamos um uso profilático. Quando eu vejo uma palavra difícil, eu vou no dicionário, tá? Profilático quer dizer preventivo. Podemos chamar desse remédio, que é o amor. Temos que usar ele diariamente, sem limite de dosagem. Se nós pararmos para pensar, nós conhecemos alguém, em algum lugar, que está precisando de amor hoje. E às vezes um pouco de amor que essa pessoa recebe faz uma diferença muito grande. E em todos os instantes, o amor é um remédio aplicável. Sabiam que nós até mesmo na solidão podemos fazer uso do amor? Sabiam? Elevando a Deus uma prece por aqueles que amamos, por aqueles que necessitam. Falei por amamos e por aqueles que ainda não aprendemos a amar também, na nossa solidão. E orar por nós também, não é? Porque o amor, no trabalho, ele dulcifica as relações e potencializa a atividade. Vocês querem coisa melhor de você ter um bom ambiente de trabalho? Na família, que é também importantíssimo. O amor cura feridas e promove o bem-estar. Na sociedade, o amor estabelece laços de fraternidade entre desconhecidos e amplia o tesouro do afeto. Sempre o amor. Sempre o amor a nos curar. Sempre o amor como solução. E mais uma vez eu uso muito Emmanuel, tá? Porque Emmanuel é ótimo. E ele diz assim: sim, somos espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o médico Jesus, mesmo sendo o nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo se o doente persiste em fugir do remédio. Olha, ele falou uma coisa muito séria, que cada um de nós tem uma fichinha lá em cima, hein? Pensou? Eu não quero ver a minha. Não sei vocês, eu não quero. Eu não queria ver o que estava anotado lá, né? E podemos ainda dizer claramente, usando o título do estudo, os saudáveis não necessitam de cuidados médicos. Os que precisam de serviços da medicina
são aqueles que de alguma forma estão doentes. E Jesus usou essa imagem para mostrar que a sua vinda na Terra, ele trazia a proposta de socorrer especialmente aqueles que ainda não estavam devidamente enquadrados no contexto do equilíbrio. E que na realidade, hoje em dia, é a grande maioria das pessoas que estão no mundo. Que a enfermidade a que ele referia, gente, vai muito além das anormalidades físicas. Abrange detalhadamente todas as deformidades do espírito. Já ouviram falar em doenças da alma? Já ouviram? Dani, daqui a um tempo, se você me convidar para vir aqui, eu vou fazer um estudo que eu fiz sobre doenças da alma. Só sobre doenças da alma. O que elas podem causar em nossas vidas. E olha, não é fácil não. Então, aqui está falando assim, que nós precisamos cuidar do corpo, mas cuidar das anormalidades do espírito. Então, é muito importante. Muito importante. A gente tem que ter saúde plena nos dois. Físico e espiritual. Então, aquele negócio assim, bom, eu vou no GEPAL, eu não preciso ir no médico. Tem que ir no médico, sim. Por que não? E vai no médico, não custa nada vir no GEPAL receber um passe, receber um atendimento fraterno. Por que existe médico na Terra? Se não fosse para trabalhar com a gente, para que ia ter médico? Para que a pessoa ia estudar 5, 6 anos? Então, você precisa ter. E uma vez eu vi que assim, se os médicos soubessem da importância, lá fala da doutrina espírita, porque nós estamos na doutrina espírita, mas de qualquer religião, eles, embaixo no receituário, eles colocavam tomar 5 passos no centro. Então é importantíssimo utilizar os médicos da Terra e o médico Jesus ainda. Então, queridos irmãos, nós ainda, diante disso que nós estamos falando, da nossa condição evolutiva, nós estamos muito distantes da perfeição. A gente pode até contar com uma boa saúde física, mas teremos que ter uma ampla e total saúde espiritual também, para as duas funcionarem juntas, né? E o problema, no momento, por mais que a gente se esforça, a gente pode contar que na nossa intimidade nós temos mais defeitos a serem vencidos do que virtudes já adquiridas. Isso é normal para todo mundo que está no planeta Terra, tá? E normalmente, esses defeitos e inferioridades que nós estamos falando, né, na nossa intimidade, elas se caracterizam como as doenças que precisam de cura urgentemente, para que a gente possa, ainda nessa encarnação, ter um pouquinho de paz, um pouquinho de felicidade. E a medicina terrena, ela nos oferece umas porções que nos restabelecem, que mantêm um ajuste do corpo, só que os ensinamentos do Cristo, eles dão a base para a verdadeira vida espiritual. E o auxílio médico, aliado ao Evangelho, gente, se a gente conseguir colocar em prática, ele vai fazer com que a gente tenha uma vida mais saudável, com certeza. Agora, importante são combater as mazelas. Vocês viram que nós sofremos por tanta coisa. Então, nós temos que combater essas mazelas. Por exemplo, nós temos que combater firmemente o egoísmo. Porque o egoísmo, ele confunde as nossas mentes. Ele faz a gente achar que tudo tem que ser nosso, ninguém precisa de nada. Só nós. E conseguindo combater essa mazela, a gente vai estar eliminando essa coisa tão prejudicial do nosso íntimo. Nós temos que combater também o orgulho. O orgulho é um infeliz comportamento que nos remete a sempre pensar que nós somos melhores que todo mundo. E que todo mundo, quando chega perto de nós, precisa reverenciar. A gente se dá muita importância ao orgulhoso. Agora, se a gente conseguir combater isso, a gente vai eliminar uma doença que há muito tempo se aloja na visão humana. A violência, nós temos que combater a violência. Por quê? Porque quem é violento, ele acredita o quê? Ser mais forte que todo mundo. Ele acha
que ele é o melhor que todos, ele pode tudo, ele pode fazer a violência contra as pessoas. Mas o que acontece com isso? Inimizades e antipatias. Se eu conseguir vencer essa violência, nós todos vamos contribuir para acabar com esse clima de guerra que tem no mundo. Mas não é a guerra só do Oriente Médio, não. É a guerra diária que nós temos em nossas cidades, em nossas vidas. E agora combatendo o ódio também. O ódio, nós podemos falar que é uma represa de águas estagnadas. E o ódio, gente, faz acontecer tanta tragédia, que se eu conseguir combater o ódio, eu não vou estar só acalmando os meus dias. Eu vou estar acalmando o dia daqueles que convivem comigo, que moram comigo. Ainda combatendo a preguiça. A preguiça, ela é a mãe do nosso atraso intelectual e moral. Por quê? Ela nos deixa em inatividade, acomodismo, é aquele, deixa como tá para ver como é que fica. Tem uma música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que eu combatendo isso, futuramente, essa preguiça, ela pode, isso daí eu combatendo, pode um dia que eu chegue à perfeição, que eu consiga trabalhar para que eu evolua como espírito, e mediante ao quê? Aos meus esforços. Combatendo o pessimismo. O pessimismo, ele nos deixa cheio de indecisão. Ele nos propõe uma vida que estamos sempre de cabeça baixa. Pode ver. O pessimista, o que acontece? Ele entra sempre nas lutas derrotado. Eu não vou lá não, porque... não. Eu não vou, porque eu não vou no médico, porque eu não vou curar, não vou sarar. O pessimista é isso e sofre muito. Se eu conseguir combater o pessimismo, ele vai me ajudar a eu chegar em patamares melhores na minha progressão espiritual. E combatendo essas mazelas que eu disse, que é o egoísmo, né? O orgulho, a violência, o ódio, a preguiça, o pessimismo, podemos dizer que estamos combatendo todas as outras pelas quais sofremos, porque elas são interligadas em si. Pode ver, aquelas mazelas que eu disse que a gente sofre, elas são todas interligadas entre si. Então, gente, sabe as oportunidades de lição do Cristo que foi entregue para nós, para que a gente tenha essa saúde plena, uma saúde abrangente, completa, para que nós possamos contar com recursos imprescindíveis em nossas vidas, buscando o quê? Colher na presente vida os frutos possíveis de serem colhidos. Mas, de alguma forma, todos nós somos doentes. Pode ter certeza disso. E os remédios estão disponíveis. Só que nós temos que fazer uso deles sistematicamente. Buscando aonde? Nas farmácias da terra e nas farmácias do coração de Jesus. Agora eu pergunto, por que de alguma forma nós somos doentes? Vamos observar a situação do mundo. Por vezes desanima muito a gente ver o que está acontecendo. Em toda parte a violência, sofrimento. Só que ante esse contexto, muitas pessoas têm o desejo do quê? Eu vou me isolar. Eu vou me desvincular da sociedade. A pretexto do quê? Vou ficar em paz. Não vou conviver com mais ninguém, com o mínimo possível. Vizinho eu não quero nem saber. E aí, para ficar justificando a própria consciência disso, ele busca embasamento na palavra do Cristo. O que o Cristo disse? Meu reino não é desse mundo. Aí ele fala assim, o reino dele não é desse mundo, por que eu vou viver aqui tentando esse reino se não é daqui? Por que a pessoa acha que o reino do mundo é as riquezas materiais, os prazeres materiais? Só que isso vai dificultando o acesso ao reino dos céus. E o que ele fala? Aí ele aprende. Ele fala, então é o seguinte, eu não quero mais nada material, eu não vou fazer mais nada para ver se eu consigo chegar no céu. Só que a pessoa que pensa assim, parece que a linha de pensamento do Cristo não é o afastamento total. A gente tem pessoas, nada contra, que vivem lá no Himalaia, no Nepal lá,
vive isolado, fazendo jejum, fica lá na montanha, não vê ninguém, não conversa com ninguém, não sabe como é que está a vida lá embaixo, fica lá em contemplação. Só que o que a mensagem do Cristo disse para nós? A vida do Cristo mostrou ao contrário para nós. O Cristo convivia com todo mundo. O Cristo, ele convivia e sabia que todos precisavam de médico. Então ele conviveu com prostitutas, com ladrões, com desequilibrados, toda a ordem. Só que tinha uma coisa, ele amparava todo mundo, ele conversava com todo mundo, ele esclarecia todo mundo. E se nos afirmarmos cristãos, a gente não pode ignorar a clareza dos ensinamentos dele. E Jesus ainda afirmou que a lei divina resume-se no quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é incoerente amar a Deus, mas se eu desprezar o meu próximo. E o amor ao Criador, nós temos que ter amor ao Criador, acima de tudo, mostrando as coisas que nós devemos fazer nesse mundo que Ele criou. E como nós agradamos Ele? Fazendo de tudo para respeitar a obra que Ele nos deixou. E o papel que nos cabe no conselho da criação é ter solidariedade na sociedade onde nós estamos incluídos. E quem ama a Deus não pode desistir quando o bom combate está apenas começando. Por outro lado, o amor ao próximo também se insere no resumo das leis divinas feitas de Jesus. Não é possível manifestarmos amor fugindo do nosso semelhante. Para cumprir a lei divina, impõe-nos que nós sejamos solidários uns com os outros. Isso tudo faz parte da nossa saúde integral. Quem pode mais, quem sabe mais, tem que auxiliar aqueles que sabem menos, tem que ajudar aqueles lá. Então, queridos, é um equívoco muito grande aquela pessoa que acha que para preservar a paz, ela tem que se afastar dos semelhantes. Tem gente que pensa assim, não é verdade? Então, nós precisamos conquistar o nosso aprimoramento vivendo no ambiente da terra, de forma nobre, de forma pura. E através da tarefa do cristão não é fugir no mundo, são abandonar as ilusões que o mundo proporciona. Ah, mas o céu não é um local como falar, não, o céu está dentro de cada um de nós. Está dentro da nossa consciência. Então, como a lei divina se resume no amor, ninguém conquista o paraíso ignorando o sofrimento alheio, irmãos. Faz parte tudo isso dessa saúde integral. Então nós temos que viver no mundo com sabedoria. Você falou que eu tenho até 20 para as 9, né? É mais ou menos isso? Até as 9? Meu Deus, então vamos lá. Então tem bastante historinha aqui. Então, irmãos, quaisquer que sejam os nossos recursos, nós temos que usá-los na construção do mundo melhor. Esta é a nossa missão. Eu não tinha feito para trazer para vocês, mas eu lembrei agora de uma história sobre isso. Falei que tinha um homem que morava numa cidade. E ele ouvia falar muito disso. Puxa vida, o correto é você não fazer o mal para ninguém, não maledicência para ninguém, não ofender ninguém. Ele falou, mas como é que eu vou fazer isso nesse mundo? Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou mudar do centro da cidade para um lugar bem afastado. Lá, ó, eu não vou xingar ninguém, eu não vou ofender ninguém, eu não vou humilhar ninguém, eu não vou maledicência a ninguém. E vou comprar livros religiosos que eu vou ficar estudando. Ele só saía da casa para comprar comida. Bom, logicamente, como todo mundo, ele faleceu. E ele chegou lá na espiritualidade, ele foi entrar no portal que dividia o mundo material do mundo espiritual, tinha um guardião lá. O guardião falou, opa, o que você quer aqui? Eu quero entrar. Ele falou, só que para entrar aqui, nós queremos ver o que você fez na Terra. Eu? Nossa! Olha, eu nunca xinguei ninguém, eu nunca ofendi ninguém,
Eu nunca fiz maledicência nenhuma contra ninguém. Não falava palavrão. E estudava muito. O guardião falou para ele assim, pelo que eu estou vendo, você tem a cabeça iluminada, mas o seu coração está apagado. Mas, tá bom, vou te perguntar, o que você fez de bom para o teu semelhante? Ele não soube responder. Então você fala o seguinte, você volta, aprenda a amar o seu semelhante e depois você volta. Então nós temos que fazer, não adianta se isolar. Por que eu vou me isolar? Por que eu vou comprar um ranchinho lá no fim do mundo e não quero conversa com ninguém? O que eu vou fazer de bom? Ah, não vou fazer nada de bom. Perdão, não vou fazer nada de ruim, mas também não vai fazer nada de bom. Então a nossa vida é assim, gente. Então vocês viram que a própria doutrina espírita, ela mostra para nós o que nós devemos fazer para ter uma vida saudável. Gente, a gente aprende. É que nós realmente estamos num mundo de provas e expiações. Eu sempre brinco. Chico Xavier. Não que a gente vai se comparar com ele, tá? Um dia perguntaram para ele, Chico, e aí, tua evolução, não sei o quê. Ele falou assim, eu vou precisar reencarnar mais um monte de vezes para me aperfeiçoar. Meu Deus, o Chico tem que reencarnar um monte de vezes para aperfeiçoar e nós. Quantas vezes nós vamos precisar reencarnar? Gente, nós temos que pensar nisso, viu? Temos que sim. Mas, enfim, é a vida. Eu já estou partindo para a conclusão, mas depois a gente pode abrir para um bate-papo, tá? A minha esposa está aí, ela responde todas as perguntas. A gente costuma brincar, né? Mas então, eu vou concluir o estudo propriamente dito. Eu gosto muito do texto do Momento Espírita. Vocês conhecem? Momento Espírita, para quem não conhece, é só você entrar no Google, né? Momento Espírita. Ele é um site que ele é da Federação Espírita do Estado do Paraná. Gente, ele tem acho que uns 10 mil textos. Você conhece? Você já entrou? Não é bom? E é bom? E é bom. E é bom, gente. Gente, tem coisas lá maravilhosas. E uma coisa boa, tá? Uma coisa boa. Você pode baixar, imprimir, você pode fazer o que você quiser. E eu tirei um texto que eu uso muito, que eu acho muito bom. Você entendeu? O texto chama-se assim, Saúde e Consciência, que é relativo ao que nós conversamos com vocês. E diz assim, a fim de que a pessoa adquira ou preserve a saúde, é necessária a conscientização de si mesma e da sua maneira de ser, ou seja, da sua maneira de viver. Normalmente, por hábito vicioso, a gente prefere e aceita os estados negativos e alterados do comportamento com os quais a nossa consciência anseia. Resultado, abre espaço para as doenças. Permite-se, desse modo, a raiva, o ciúme, a queixa, a ansiedade e tomba em depressões injustificáveis, que são a portas de acesso a enfermidades variadas. Os sinais de alarme em torno da situação surgem quando você deseja. Olha que interessante isso. Então, o alarme em torno da situação que nós não estamos indo bem, ele surge quando a gente deseja pedir desculpas por uma reação infeliz e não consegue. A gente vai recomeçar uma tarefa que interrompemos e sentimos dificuldade em continuar. A gente vai abraçar alguém que a gente não gosta muito e fica impedido. A gente discute um assunto, quando a gente vai discutir um assunto desagradável, é tomado um silêncio constrangedor. Quando você deseja iniciar uma conversação e se sente incapaz ou desinteressado. Há sinais, esse aqui é legal. Há sinais de alarme
quando você permanecer acordado, remoendo um problema inquietante. A gente faz isso, perde o sono, né? Continuar ansioso, mesmo quando não há razão plausível. Não conseguir dirigir uma palavra gentil a uma pessoa querida. Sentir-se trêmulo ou deprimido diante de alguém que te parece superior. Considerar-se diminuído no meio social. Esses estados e outros mais caracterizam estados predisponentes a doenças. A aceitação dessas circunstâncias significa que a pessoa prefere a infelicidade do que a harmonia. Então, cultivando esses estados, a gente bloqueia a nossa consciência, que vai se entorpecendo e nos faz ir a um estágio inferior, achando que essa inferioridade está predominando no nosso processo evolutivo. Toda pessoa é livre para escolher entre a saúde e a doença. Cabe à consciência agir com liberdade profunda e buscarmos a opção de ser feliz. Vamos começar por desfazer padrões mentais negativos, condicionados à aceitação de comportamentos doentios. O treinamento de novas maneiras de pensar, baseado na ordem, no bem geral, na superação das próprias possibilidades, vai criar um automatismo e reflexos que vão trabalhar pela nossa harmonia e saúde. E ainda é necessário assumir o controle de si mesmo. O que equivale dizer? A conscientização, o estado superior na qual a nossa emoção conduz a nossa sensação. Porque infinitas mensagens da nossa mente são dirigidas ao corpo e vão produzindo hábitos que vão se enraizando, substituindo aqueles que geram a desarmonia e a doença. Gente, o nosso pensamento é tudo. Quem pensa positivo, gente, vive positivamente. Pode ter certeza disso, certo? E às vezes pode parecer difícil sair de uma situação desgastante para outra agradável. É difícil, não é fácil não. No entanto, toda aprendizagem exige repetição da experiência, até que a gente consiga fixar isso em nós. Do mesmo modo, a aquisição de valores e padrão de felicidade vai além do simples querer para adentrar os caminhos e conseguir. A tecnologia deu seu mais expressivo salto quando 3 jovens cientistas americanos descobriram o transistor. Vocês sabem o que é transistor? Porque, olha, miniaturizando peças e equipamentos que acelerem o progresso da civilização. Em primeiro, você pegava um rádio desse tamanho. Hoje, que tamanho que é o rádio? Então, aqui fala que nós precisamos acompanhar essas coisas, melhorar as nossas vidas, fazer coisas melhores, gente. No tempo da válvula, nós estamos hoje no tempo do transistor, nós temos que ir atrás de coisas melhores. Então, nós não podemos medir esforços para a aquisição da saúde, mediante a consciência do dever cumprido para com a gente mesmo. E esse é o desafio que nós temos que enfrentar e vencer. Gente, eu sou capaz. Todo mundo é capaz. Nós temos que pensar assim. E às vezes, através de pequenos sacrifícios, de perseverança, do trabalho. Perseverança. Perseverança. Isso também, gente, é importantíssimo em nossas vidas. Não deu certo hoje, vamos tentar amanhã. E, com esse esforço, podem ter certeza que a gente vai desfrutar de consciência, de saúde, de paz. E pode também ter certeza, quando conseguimos viver dessa forma, nós seremos os sãos que não precisam de médico. Esse era o nosso trabalho. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite e a atenção de todos.
Ainda temos um tempinho, né, para a gente ir falando para a companheira ali, né? Nós temos em Ribeirão Preto, vocês conhecem, já ouviram falar, Web Rádio Verdade e Luz? Web Rádio Verdade e Luz é uma rádio, ela foi inaugurada em maio de 2020. Maio de 2020. Ela foi inaugurada por quê? Em Ribeirão Preto nós temos um programa que chama Verdade e Luz. Outubro agora está completando 40 anos. E eu tenho alegria e felicidade de estar com essa equipe desde 2018. A gente fazia esse programa aos domingos de manhã na rádio CNN, era ao vivo, programa Verdade e Luz. Aí veio a pandemia. O que nós vamos fazer? A USE Ribeirão Preto resolveu constituir essa web rádio Verdade e Luz. E o programa Verdade e Luz inserido. A gente gravava num depósito de livros lá em Ribeirão, tudo dividido por acrílico, no tempo da pandemia. E aí deu certo essa rádio, ela está no ar até hoje. Para vocês sintonizarem, ela só pega no Radiosnet, e é www.webradioverdadeluz.org.br. Programação 100% espírita. 100%. Oi? Todo dia. Só que ela é assim, a programação dela é inédita todo domingo. Então, de domingo a sábado é a mesma programação. Mas domingo, ela muda. É uma programação, 24 horas no ar. Assim, tem estudo de obras, né? Que nem eu tenho lá um horário, às 10 da manhã, que eu estou fazendo o estudo do Caminho, Verdade e Vida, pergunta a pergunta. Está repetindo, inclusive. Porque são 180 perguntas, eu fiz as 180, agora está repetindo. Nós temos estudo do Fonte Viva, tem estudo das obras básicas, conheço o Espiritismo, sabe, gente? É muito legal. Tem boa música, flashback nacional e internacional. E eu sou responsável, por isso que é bom. Não, então, assim, vale a pena, viu, gente? O dia que vocês estiverem em casa, assim, no celular, no Radiosnet, e o programa Verdade e Luz, todo dia às 8 horas da manhã. O Verdade e Luz é todo dia às 8, na web rádio, né, às 8 horas. O programa Verdade e Luz também é um programa de estudos da doutrina espírita. Nós estamos lá no quadro, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, pergunta a pergunta, faz a pergunta, a resposta em um comentário, 4 perguntas por programa. Já está na pergunta, chegando já para virar para a primeira de novo. Estudamos também no quadro lá o livro Caminho, Verdade e Vida também, que está sendo estudado capítulo a capítulo. E no Diálogo à Luz do Espiritismo, nós começamos a estudar o Consolador também. Vale a pena, é muito bom, gente, muito bom. E o programa Verdade e Luz agora também, ele está no YouTube. Uns 3, 4 anos para cá, nós estamos no YouTube também. A gente grava, né, de casa, aí junta, um programa, é o mesmo programa do rádio, mas no YouTube, que no rádio é só voz. As doenças do corpo a gente meio que terceiriza, mas a da alma não tem jeito, né? Essa não. Em 2 momentos aí você falou de 2 doenças da alma, né? Primeiro você falou da questão do orgulho, vaidade, né, da prepotência, arrogância, alguma coisa assim. E no fim você falou do sentimento de inferioridade. E os 2 são paralisantes, né? Paralisante do crescimento, né? Porque se eu sou tímido, eu não acho que eu consigo, que eu vou, que eu mereço, ou que eu posso. E se eu sou prepotente, eu vou para o caminho errado, né? Se eu sou arrogante, eu vou, mas eu vou para o caminho errado. Então, eu costumo dizer assim, se a pessoa chegar no farmacêutico e falar assim, olha, eu quero um remédio. Ele vai perguntar, que remédio você quer, né? Se você não sabe para que você quer o remédio, não vai dar jogo. Então, assim, o trabalho de se conhecer não é fácil. Não, né? Não. Porque a nossa alma tem muita sombra, muitos cantinhos, muita telha de aranha ali, que às vezes a gente olha e não quer mexer, ou às vezes nem vê. Não é? Então, é para saber onde eu estou, né, nessa história toda, eu preciso me conhecer.
Preciso. Para me conhecer, tem que ter coragem, né? Então, você sabe, teve um sábio na antiguidade, ele tinha os seguidores dele. Está no Evangelho, né? Me parece isso. Um aluno, um seguidor dele falou assim: hoje eu vou mexer com ele, hoje eu vou ver se ele sabe mesmo. Sábio, o que é mais difícil? Ele virou e falou assim: conhecer-te a ti mesmo. Sabe por que é difícil conhecer a si mesmo? Você já experimentou ter um bate-papo sério com você? Conversar com você? É difícil. Com sinceridade? É difícil. Sabe o que é, Roger? Apesar de que muita gente acha ao contrário, nós temos muitas coisas boas dentro de nós. Ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente bom. O mais fácil é nomear as coisas ruins. Só que a gente não sabe explorar as coisas boas que a gente tem. Porque às vezes a gente vai explorar uma coisa boa, falar, eu vou ficar mal visto, eu vou ser achincalhado pelas pessoas. Por quê? A pessoa tem medo. E outra que você falou, por que a doença da alma é mais difícil? Porque ela depende de quem? Única e exclusivamente de nós mesmos. E a pessoa, quando ela tiver o mínimo confiança que ela é capaz, ela tem que perseverar, ela tem que falar, eu sou capaz disso. Eu falei que não... Só falando esse negócio de conhecer-te a ti mesmo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem daqui já fez alguma coisa na vida e de repente para e fala assim, nem eu sabia que eu era capaz de fazer isso? Já aconteceu com vocês? Tá todo mundo, né? Sabe por que isso? A gente não se conhece. A gente não conhece a capacidade que nós temos, né? Eu disse que o trabalho da alma não dá para terceirizar, né? Não dá. Mas a gente tenta. Agora, é aquele médico que é mais forte, é aquele passe que é melhor, é o padre que sabe, é o terreiro de Umbanda que é mais forte. O seu Oscar aí, ele deve ter visto muito disso. Gente, nada contra, pelo amor de Deus. A pessoa fala, a pessoa não quis vir aqui, mandou uma camisa para benzer. Mas é culpa da pessoa? Não, a pessoa não conhece esse negócio. A pessoa fica lá para esperar desocupar a cadeira daquele passista que ela só quer ir com ele. Então, isso daí é uma falha que a pessoa não tem discernimento total com isso. E você pode ter certeza de uma coisa, eu vou roubar da minha esposa Sueli, que ela fala. Vocês sabiam que a nossa melhor encarnação é essa? Vocês sabiam? Por quê? Por quê? Hoje é segunda, né? Talvez tanto, hoje nem tanto. Gente, mas tem tanta porta aberta aí fora que a gente podia ir, a gente não está aqui na Casa Espírita estudando. Podemos dizer que é a nossa melhor encarnação. Então a gente já melhorou muito, viu, Valdir? Melhoramos muito. Você pode ter certeza disso. Uma vez, ainda quando tinha aquele médium que fazia a cirurgia do Dr. Fritz, eu não lembro o nome dele. Rubens? Não, era um outro. Mas, Arigó? Hã? Não. Agora, ele era um médico lá do norte, o Edson Queiroz. Uma vez ele veio em Ribeirão, eu fui lá, estava lá. Ele falou assim na prece inicial, muitos de vocês ajudaram a crucificar o Cristo. Hoje vocês estão aqui com um bom pensamento. Então nós já melhoramos bastante. Você entendeu? Você acha, em umas outras encarnações, você estaria na segunda-feira aqui no GEPAL? Segunda-feira, que a reunião mediúnica nessa época era aberta. Acho que você até está sabendo do que eu estou falando. Uma pessoa amiga, muito gente boa. Ele ia toda segunda-feira, olha, me perdoa, pelo amor de Deus, hein? Ele ia toda segunda-feira lá, sentava na mesma cadeira. Sumiu. Eu encontrei um amigo, falei, fulano, você não está sabendo? Ele está muito doente. Falei, por que ele não foi mais lá? Ele está revoltado, porque ele achou que ele indo lá ele não ia ficar doente. Isso é verdade. Isso é verdade. Ele achou porque ele ia no centro, não ia ficar doente. Então, gente, você sabe o que eu falo? Ainda bem que a gente conhece um pouco da doutrina. A gente sofre às vezes, mas a gente fala, meu Deus, porque nós não somos melhores que ninguém. E a gente,
Se a gente é espírita, é porque nós estamos necessitando de ser espírita. Você entendeu? Então, eu acho que é assim. Mas aquilo que você falou, muito importante a gente parar quando está acontecendo alguma coisa, falar assim, bom, peraí, o que está acontecendo isso comigo? Gente, eu tenho condições de me ajudar. Porque eu tenho coisas boas aqui dentro. Ó. Nós temos que pensar assim. Como eu disse, ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente bom. Porque a gente não sabe os dramas que as pessoas estão passando. E muitas vezes a gente repara alguma coisa que a pessoa ou falou alguma coisa indelicado, ou foi grosseira, e a gente tem que aprender a usar da gentileza com as pessoas, porque a gente não sabe os dramas que as pessoas, ainda mais nos dias de hoje. Está todo mundo bravo, todo mundo nervoso, todo mundo irritado. Se a gente for gentil, a gente quebra aquela situação. Então, a gente precisa aprender a ser gentil. Eles que Jesus curou, morreram. Ele foi curado de lepra, de tudo, mas chegou um dia, ele teve que partir. É verdade. Vai curar e vai ficar eterno aí, não. A gente precisa, assim, né? E eu falo, e nós devemos dar graças a Deus por estarmos numa doutrina maravilhosa, que não mostra o porquê das coisas. Por que eu estou aqui? Por que eu encarnei aqui? Fala assim, quando você desencarnar, você vai para tal lugar. Gente, vocês querem coisa melhor que isso? E você falou uma coisa certa, é que a gente acha, primeiro, que a gente não é capaz de nada. Acontece uma coisa com você, você fala, ixi, acabou. Nada, você precisa parar, pensar, o que eu posso fazer para melhorar? Para. Bate um papo sincero com você, fala, opa, o que está acontecendo aí? Mas tem que ser sincero, tá? Você não pode querer se enganar na conversa aí também. E aí, gente, vocês vão ver que a gente, não digo que nós vamos conseguir solucionar todos os problemas da nossa vida. Mas a gente pode começar a viver um pouquinho melhor. Eu penso assim, né? Tá. Louva a Deus, porque a pessoa não podia estar pior, amigo. Não podia estar pior. Mas ela ainda falou assim, eu falei, tá, e você faz o quê para tudo isso? Eu creio em Deus. Eu falei, então continua. Você continua, porque o que aconteceu desse atendimento? Ela queria morrer. Moça, como eu quero morrer? Eu falei, você vai morrer? Você acha que morrer é assim? Vai sanar tudo, né? Até para morrer tem que ter merecimento. Isso. Aí eu falei, você acredita em Deus e acha que Ele vai te levar? Você não acredita nele, que você está aí hoje nessa cadeira de roda, teu marido não gosta de você, teu filho está preso na cadeia, tua filha de 14 anos tem uma criança de 9 meses. E essa criança? Tudo isso. E ela numa cadeira de roda, porque deu derrame. Sozinha, naquelas cadeiras automáticas, sozinha, andando, que foi buscar leite, porque a filha de 14 anos não para em casa e ela tem que amamentar o menino que ela não consegue, só se a mamadeira estiver pronta, para dar. Aí eu pensei assim, é a ociosidade que nos faz orar, porque a pessoa está ali precisando. Então, quando você disse que assim, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando está ocioso é orar. Orar pelos nossos irmãos, né? Não é por nós também, viu? Que somos todos doentes, mas que acreditamos num Deus e num Mestre maravilhoso. Isso é muito bom. Olha, vou ser sincero com você, tá? Da gente acreditar que Deus é soberanamente justo e bom, já é um caminho... Metade do caminho. Viu? João. Oi? Nós estamos num mundo de expiações e provas, né? E é afirmado aí em Kardec que o mal prevalece nesse tipo de mundo. E uma das mazelas são as doenças, né? E temos por expiações, provas. Só que de volta ele faz uma afirmação, eu queria saber a tua opinião sobre isso, né? Que ele afirma que não existe doenças, e sim doentes, né?
Poderia discorrer sobre esse assunto aí, para poder ver a tua opinião sobre esse assunto, né? Veja bem, doente nós todos somos. E o que é a doença? Fala assim, a doença, por exemplo, a depressão. Depressão. O que causa a depressão? É você desanimar, é você ficar pensando que a tua vida acabou. E o que acontece? Somatiza na matéria. Então não é uma doença, é você que é doente. Porque se você pensar positivo, se você pensar coisas boas, você não vai ter como é que eu falei? A depressão. Então, por isso, e não há realmente doenças, são os doentes. Aquelas doenças que você vem marcado no teu perispírito que você vai ter, porque são coisas do passado. Tudo bem, que são as doenças materiais. Mas as doenças espirituais você cria para você. Sim, muitas vezes. Mas porque o que acontece? Veja bem, quem bebe é o corpo ou o espírito? Porque se o espírito não quiser, o corpo não bebe. Você tá entendendo? Então, é tudo. Eu digo assim, uma doença que você não faz nada para ter a doença e tem. Pronto. Nessa vida. Fez nessa. Mas um exemplo, olha, tal pessoa está bebendo. Não é o corpo, é o espírito. E o que acontece? Somatiza no corpo. Rapidamente, isso é verdadeiro, tá? Nós presenciamos isso. Uma pessoa que tinha um problema muito sério na perna. Ela até precisou amputar a perna. Um dia, nós levamos ela num atendimento fraterno. A pessoa que atendeu falou assim para ela, olha, você acha que está feia a tua perna? Você precisaria ter um coração. Falou para ela isso. Que ela estava sentindo ódio de uma determinada coisa, somatizou. Então, ela não tinha a doença, ela estava doente. Você está entendendo? Então, é isso que acontece. E o Divaldo, ele fala muito bem disso daí, porque realmente você somatiza as coisas. Você somatiza, não tem jeito. Um exemplo, e o duro que às vezes quando somatizou, não tem mais jeito de... E só para você ter uma ideia, o trabalho que eu fiz um levantamento. No mundo, 300 milhões de pessoas com depressão. Fora os casos que não são comentados. É a doença do século. E ela tem uma coisa, né? Criança, adulto, rico, pobre. Apenas uma coisa. Eles sabem de que eu estou falando. Há uns 2 meses, uma colega nossa perdeu um neto com 14 anos. Suicídio por depressão. 14 anos. Então você vê que é uma coisa, não é descuido de ninguém. Porque não adianta você pegar uma pessoa depressiva que está assim, você vai precisar fazer uma oração. Orar por ela. Gente, fazer de tudo, mas está um problema sério isso. Você entendeu? Então, é um problema. A gente vai, eu te falo, graças a Deus que a doutrina ajuda muito. Porque eu vou pedir para levantar a mão aqui, quem não tem problema? Você não tem problema? Não. Você não tem? Há pouco. Então, o que nós temos que ter na nossa mente, estamos todos em igualdade de condições. Ninguém é melhor que ninguém. Justamente. Porque às vezes a gente faz a famosa tempestade num copo d'água. Tem coisa que a gente não precisa ficar desesperado, a gente fica. Eu fico desesperado quando não precisa. Fico. Às vezes a gente fica com determinadas coisas. Por exemplo, esse copo d'água está aqui.
Você morre de sede porque você não consegue ver o copo com água. Tá o quê? 20 centímetros de mim aqui. É o que acontece na maioria das vezes. Às vezes a solução está tão perto. Você está assim tão que você não vê a solução. E a solução está aqui, ó. Aí quando você fala assim, pô, que burro que eu fui, hein? Estava aqui, ó. Como eu disse, é difícil. Ninguém vai ficar bonzinho da noite pro dia. Mas também se a gente não começar, gente. Ah, mas minha encarnação está perdida. Tem uma história de uma senhorinha que ela com 70 anos foi aprender a tocar piano. Os netos ficaram loucos com ela. A senhora é doida. 70 anos aprender a tocar piano. A senhora está já mais para lá do que para cá. Estou. Mas quando eu reencarnar de novo, eu vou estar sabendo tocar piano. Ah, você entendeu? É assim as coisas, gente. Porque a gente traz as experiências das outras encarnações. As boas e as ruins, tá? Então, não custa nada. Vamos sim, vamos tentar melhorar a nossa vida. Gente, não é negócio financeiro, não. É de cabeça, é você. E a Sueli falou uma coisa, Su, que realmente é uma verdade. A gente tem que sempre ter em mente que tem muita gente mais pior do que nós estamos. Às vezes a gente acha que nós somos... As pessoas chegam para você e falam assim, ô Valdir, estou com uma dor na perna. Vixe, eu estou muito mais que você. Nós somos assim. O nosso problema é sempre maior que o do outro. Você já reparou nisso? E às vezes não é. É que o senhor falou, você não sabe o que a outra pessoa está passando, gente. Você não sabe o que está acontecendo na casa dela. E ela falou certo. Se soubermos, vamos parar e fazer uma oração. Uma oração. Você entendeu? Eu penso dessa forma, né? Sei lá. Podemos terminar a prece? Bom, gente, eu estou assim, em estado de graça, né? Por mim, eu ficaria com vocês aqui até mais tarde, né? É que eu sou aposentado, eu não preciso levantar cedo, né? Mas eu ficaria com vocês assim, que está muito bom, muito gostoso. É bom dessa forma, sabe? As pessoas participarem, a gente aprende muito. E eu vou encerrando, agradecendo mais uma vez a todos, agradecendo os amigos espirituais, que com certeza estão aqui conosco. E às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não sei, aqui vocês têm o passe depois? Ah, não, tudo bem. Então é assim, a pessoa fala assim às vezes, ah, eu vou no centro, mas não tem passe. Gente, a partir do momento que você entra por aquela porta, você já está recebendo tudo o que você precisa. Por quê? Os amigos espirituais sabem do que a gente necessita. Então aproveitar esse momento que a gente continue, cada um recebendo o que necessita para o nosso corpo, para o nosso espírito. Eu gosto muito dessa prece, né, seu Oscar? A gente lembra de um grande amigo, né? Prece de Ismael. E eu vou falar a prece de Ismael para vocês, para encerrarmos nossos trabalhos. E a prece é a seguinte: glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela,
Farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. A minha estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e receba a nossa súplica pela humanidade inteira. Assim seja. Prece de Ismael, o anjo protetor do Brasil. Oro por ele todos os dias.